Bom dia. Aí, obrigado. Muito bom, gente. Poder estar aqui, né? Reunido como igreja do Senhor. Vamos aproveitar esse tempo, pedindo ajuda dele. A gente cantou Reina em mim, sobre o meu pensar, falar, meu querer. Qual é a forma que Jesus reina sobre a nossa mente, sobre o que a gente fala, o que a gente quer? Como é que Deus faz isso? Por meio da sua palavra, nossa submissão à Bíblia. É a forma de Deus reinar na nossa vida. Submetermos a sua palavra, entendermos e nos submetermos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, que a gente pode estar aqui contigo. Obrigado pela salvação que o seu Filho nos deu, a entregar a si mesmo naquela cruz, ressuscitar, pagando totalmente os nossos pecados, nos libertando dos pecados, como a gente cantou também, nos fazendo viver na tua luz. Nos ajuda a compreendermos um pouco mais da tua palavra, para nos comprometermos a vivermos biblicamente, para que o Senhor seja não só em posição, mas de verdade o Rei nas nossas vidas, sobre tudo que nós queremos fazer com a nossa vida, porque um dia estaremos diante do Senhor, prestando contas, se vivemos aqui como súditos do Rei. Nós te agradecemos por isso. Pedimos então tua ajuda, Senhor, em nome do teu Filho. Amém. Então, nessa série de mensagens, na semana retrasada, nós falamos ali no final do capítulo 8, de Lucas 8, que seguir a Jesus significa confiar que a sua palavra é explicação e poder suficiente para vivermos nesse mundo caído. Então a gente viu naquela semana que Jesus, por meio da sua palavra, tem controle absoluto sobre a doença, sobre a morte. Então hoje, capítulo 9, vamos começar a aprender que seguir a Jesus significa aprender a discernir e obedecer suas instruções como igreja. Lucas 9, de 1 a 6. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Essa convocação dos 12 discípulos, feita por Jesus, ela marca uma importante etapa na agenda de Deus no ministério do Senhor Jesus. É a primeira vez que os apóstolos saem para pregar o evangelho do reino, a efetuar curas, a expulsar demônios. Mas é muito importante a gente entender o contexto em que isso tudo aconteceu. Então, nessa etapa do ministério de Jesus, essa etapa, ela é o início de uma série de rejeições, vamos dizer assim, mais oficiais à sua pessoa.
e a sua mensagem. Sua mensagem era o evangelho do reino. João Batista estava pregando o quê antes de Jesus chegar? O evangelho do reino. O evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino, é a mesma mensagem. Anunciando que o reino de Deus estava próximo. A gente vai ver, pelo menos começar a ver hoje, algumas coisas importantes a respeito disso. E porque, inclusive, é diferente do evangelho que nós pregamos hoje. Então, essa etapa do ministério de Jesus é o início dessa série de rejeições à sua pessoa e sua mensagem. O evangelho do reino, então, anunciava que o rei estava presente. Todo aquele movimento por meio de João Batista era algo bem comum e conhecido. Quando um rei estava para chegar, ele enviava uma comitiva. Na série sobre escatologia, o Pierre explicou isso também, né? Que essa é a ideia por trás de João Batista, precursor, anunciando que o rei está chegando. E agora o rei estava lá. E as condições para o reino também estavam prontas. E é isso que é importante a gente entender. Ver um pouco sobre essas condições. Essas condições, o que vai acontecer no reino de Jesus nesse mundo? Não vai haver ação demoníaca, doenças vão ser totalmente resolvidas, não vai ter fome, não vai ter sofrimento, nada que as pessoas vão precisar viver em sofrimento, não vai acontecer nada disso. Isso está acontecendo hoje? Claro que não, né? Muito longe disso. Jesus então estava mostrando que, ao fazer o que ele fazia, os seus milagres, as suas curas, mostrar a sua autoridade e o seu poder sobre os demônios, sobre a ação sobrenatural, ele está mostrando o quê? As condições do reino estão prontas, o rei está aqui. Mas por que o reino não foi instaurado então? Da mesma forma que ocorreu no Antigo Testamento, a gente vai ver isso com mais detalhes, Deus permitir, semana que vem. Mas é importante a gente ter começar a ter essa ideia por trás, esse contexto todo por trás. Da mesma forma que no Antigo Testamento, a condição para o estabelecimento do reino, eles vinham esperando desde ali, não é? O tempo todo sendo oprimido pelos inimigos, tal, esperando, mas e aí, quando que vai acontecer tudo isso aí? Essa é a preocupação na cabeça do judeu que estuda a Bíblia até hoje. Essa é a preocupação. Essa foi a pergunta quando Jesus foi assunto ao céu, lembra? É a última coisa que eles perguntaram, o mais importante, é agora que vai acontecer? Eles falaram assim, não cabe a vocês esse tempo e época, não se preocupa com isso. Agora o que eu vou mandar vocês fazerem é pregar o evangelho. Então, mas eles vinham esperando isso desde o Antigo Testamento. E a condição para o estabelecimento do reino não aconteceu. Porque desde o Antigo Testamento, para Israel experimentar, desde do governo de Deus absoluto, a partir da sua terra, a terra literal, prometida, onde eles estão estabelecidos hoje mais ou menos, porque ali tem disputa de território, então não está totalmente do poder como Deus determinou, as medidas exatas da onde deve acontecer tudo ali. A condição para o estabelecimento no Antigo Testamento não aconteceu e também não estava acontecendo no Novo Testamento, ou seja, nessa transição para Jesus, que a condição é uma só, arrependimento. Ok? O povo do Antigo Testamento, os judeus do Antigo Testamento, viraram as costas para Deus, por meio de idolatrias, foram mandados para o cativeiro, foram escravos dos outros, ao invés de reinar, foram escravizados, ficaram submetendo ao reino de outras pessoas, de ímpios.
E Deus tinha falado que isso era uma consequência lá em Deuteronômio se eles não obedecessem. E mesmo assim não obedeceram, foram levados para cativeiro, voltaram do cativeiro com uma idolatria mais ou menos curada, mas voltaram com sua devoção praticamente destruída, uma vida cínica, hipócrita. Os fariseus não surgiram do nada, surgiram de um coração revoltoso, de querer um relacionamento com Deus à sua própria maneira, sem Deus. Determinar que regra que eu sigo, como é que Deus deve me tratar, baseado no que eu faço, não no que Ele determinou fazer na minha vida. Então a condição para o estabelecimento do reino no Antigo Testamento, para desfrutar das promessas, era se arrepender, crer no que Deus é e fala e viver desse jeito. E isso nunca aconteceu com Israel no Antigo Testamento, e o tempo que Jesus estava aqui também não estava acontecendo, pelo contrário. Agora, no ministério de Jesus, as pessoas, mesmo as pessoas beneficiadas pelo seu ministério, vão se rebelar ainda mais contra ele. Então, essa condição de arrependimento não aconteceu no Antigo Testamento, não estava acontecendo agora também. Israel, como nação, estava rejeitando o seu rei. Então, a condição do reino, Jesus estava mostrando pleno poder e autoridade para tornar tudo como deveria ser para o seu povo, para a sua nação. O rei em pessoa estava lá, mas os súditos não existiam. Não havia sobre quem reinar. Rejeição do rei. E não houve arrependimento. Então é por isso que a gente tem que ler os profetas do Antigo Testamento. Repara na sua mensagem, você vai ver que você nunca vai, eles não vão fugir, é a mesma mensagem, em épocas diferentes, pegando ali, às vezes, como eu disse, as situações diferentes, mas a mensagem é a mesma. Os profetas apontam para a lei, mostram que o povo não está vivendo como Deus propõe, como Deus ordena, mostra que o povo não está se arrependendo, eles se revoltam contra os profetas, contra aquele profeta, expulsam, matam, tentam fazer qualquer coisa. Aí Deus levanta outro, e assim é a história de Israel o tempo todo. A mensagem é sempre a mesma. Vocês estão virados as costas para Deus. Vocês não obedecem e nem se arrependem para começar a obedecer a lei. E aí experimentar as promessas ligadas às alianças condicionais. Condicionais significa que o povo tinha que fazer a parte dele também. Tinha que obedecer. Tinha que se submeter ao que Deus escreveu. Isso nunca aconteceu. Então, a harmonia dos evangelhos, lembra aquela sequência mais ou menos cronológica ali do ministério da vida do Senhor Jesus? Esse texto de de Lucas 9, de 1 a 6, naquela sequência é precedido por esse aqui, pelo texto de... Não está mudando agora aqui, deixa eu ver. Parou de mudar. É o texto de Marcos. Pode dar um clique aí, por favor? Marcos 6, de 1 a 6. Obrigado. Esse texto vem antes de Jesus enviar os 12 apóstolos em Lucas 6, Lucas 9. Então agora Marcos 6, de 1 a 6 diz: tendo Jesus partido dali da onde? Ele saiu da Galileia, lembra? Ele curou ali aquela mulher com hemorragia de 12 anos e curou a menina de 12 anos, filha do chefe da sinagoga da Galileia. E agora partiu dali e foi para sua terra, para Nazaré.
E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então eles estavam vendo e ouvindo tudo aquilo ali, não é? Aí o que a gente pode pensar que então seria a reação normal? Que maravilha, né? Nosso rei chegou, vamos segui-lo, vamos obedecê-lo, vamos experimentar o que ele tem para nós. O que eles falaram? No versículo 3 em diante. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus tinha deixado então a Galiléia ali, e foi para Nazaré, sua terra, ensinava na sinagoga de lá, e apesar deles ficarem impressionados com a sabedoria divina, e ficarem impressionados com as obras divinas realizadas por meio de Jesus, a reação dessas pessoas foi de rejeitar Jesus. Não é louco isso? Porque na mente deles não fazia sentido o Messias e rei de Israel ser de uma família tão humilde, tão comum, sendo Jesus irmão de pecadores. Formaram na mente deles uma fantasia, uma ideia, que aquilo não podia ser assim. Não fazia sentido. Essa expressão, escandalizavam-se nele, essa expressão é forte, significa que eles ficaram ofendidos, a ponto de desconfiar e abandonar a Jesus e o seu ensino. Pensa, Jesus não ofendeu essas pessoas, Jesus estava ensinando a verdade, a sabedoria de Deus, curando as pessoas, e eles ficaram assim ofendidos, a ponto de abandonar. É o mesmo trecho usado para um dos solos ali, do solo quando a vida começa a ser diferente do que a pessoa queria, ela abandona a fé. O solo não produz nada, na parábola do semeador que a gente já viu. E Jesus só estava fazendo o que devia fazer para provar que ele era Deus, o Messias, o rei, estava ali. Como é que o coração do ser humano é tão podre? Pensa bem, hoje as pessoas ficam atrás, né? Tem a ver com essa mensagem. A gente fala assim: mas se eu ver sinais, se eu coisa. Tudo mentira, pessoal. Jesus estava ali. Não era um profeta, né? Não era um curandeiro. Jesus, Deus, estava na presença dessas pessoas, ensinando a verdade absoluta, comprovando a sua palavra por meio de coisas que só Deus é capaz de fazer e fez. E estas pessoas vendo aquilo, não é ouvindo falar, vendo pessoas serem curadas, tendo conselhos absolutamente verdadeiros para seguir. Não, eu não quero, isso eu não quero, eu não gosto desse Jesus. E foram embora. Sai daqui, Jesus, o Senhor não é bem-vindo, porque nós não aceitamos isso. Nós temos uma ideia preconcebida do que o Senhor deveria fazer, do que o Senhor deveria ser, de onde o Senhor deveria vir. O Senhor é um Deus muito comum, está muito perto da gente.
O senhor não aprendeu a sua teologia aos pés da dos fariseus. A gente nem sabe de onde você aprendeu essas coisas. Quer aprender o que é preconceito verdadeiro? É isso aqui, ó. Não é o pecador sofrendo as coisinhas dele, não. É Deus sofrendo preconceito. E a própria observação de Jesus, em Marcos 6 aqui, sobre não ter tido honra na sua própria terra e na sua família, e o próprio fato de Jesus não ter feito muito milagre ali, atestam, porque o texto coloca, para a incredulidade marcante daquelas pessoas. Não confiavam em Deus de verdade, não queriam crer mesmo. Nesse contexto é que Jesus envia 12 discípulos para anunciar que o reino de Deus estava próximo. O evangelho do reino. E que as condições do reino estavam sendo cumpridas por meio de curas, milagres e demonstração de autoridade sobre os demônios. E o texto lá, voltando para Lucas 9, fala então que a viagem provavelmente era uma viagem curta. Por isso que não precisavam levar nada além da roupa do corpo. Eles deviam permanecer ali, na casa onde fosse oferecida uma hospitalidade, dormir ali, voltar para aquela casa, comer o que tinha na mesa, não precisava de dinheiro, não precisava levar nada nessa viagem. Mais para frente, lá no capítulo 22, a instrução é outra viagem, é outro anúncio da sua palavra. Mas essa aqui era a primeira, né? Era um teste ali para os discípulos. Eles deviam estar preparados para quê? Versículo 5, para serem rejeitados também. Assim, vocês vão pregar e se preparam para serem rejeitados. Não era assim no Antigo Testamento também? Os profetas pregavam e o povo rejeitava. Porque cada um ali, né? Veja bem, não sei, não concordo, não quero, eu tenho meu pensamento, eu tenho o que eu prefiro. O coração do ser humano é sempre o mesmo. As motivações estão sempre ali. Ainda que disfarçadas de espiritualidade, de teologia, tudo blá blá blá. Né? Tudo coisas que para Deus ele enxerga exatamente o que está no coração. Para não seguir à risca a sua palavra, a sua instrução, para não se submeter e ter a sua vida transformada por ele. Então, eles deviam estar preparados para a rejeição. Onde quer que não vos receberem, versículo 5, ao sair daquela cidade, né? Ali estou falando de Lucas 9, né? Ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Vocês vão receber um tratamento do jeito que eu estou recebendo. Isso é importante para nós, né? Porque percebe que isso não determina se a gente deve ou não anunciar para as pessoas o Evangelho. Já vai preparada para isso aqui, ó. Você não encontrará corações clamando por salvação, desejosos por conhecer a Deus, a menos que Deus trabalhe em alguns corações. Então Jesus não falou para eles deixarem de ir, porque a situação era essa. É exatamente assim que eles deviam ir, nessa condição, para pessoas que Jesus mesmo já estava experimentando, que elas não estavam nem aí para a sua palavra e nem para o que ele fazia em benefício delas. Mesmo recebendo um benefício de Deus, elas mandavam Jesus embora. Assim é o coração do pecador. Assim é o nosso coração antes de Jesus nos alcançar. Pessoal, todos nós somos assim. Nós somos assim, a menos que Deus faça uma obra na nossa vida, no nosso coração. Por isso que a gente é salvo. Que a gente era. Só de te lembrar um pouquinho,
O que a gente pensava de Deus, de Bíblia, de crente? O que a gente pensava antes de se converter? Você lembra? Não era coisa boa, né? Então, nesse contexto, Jesus envia os seus discípulos. Essa ordem dada por Jesus: se não receberem vocês a mensagem, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Segundo John MacArthur, comentário dele, fala que era comum ao judeu sacudir o pó das sandálias quando voltava de regiões gentílicas, formadas por não-judeus, aquelas regiões ali. Paulo e Barnabé, lembra, também fizeram isso quando foram expulsos de Antioquia. Sacudiram a sua sandália, era um protesto visível, significando que eles consideravam o local tão ruim quanto uma terra pagã. Vocês agora são que nem pagãos, rejeitaram a mensagem de Deus. E isso, pensa, para o judeu isso era muito forte. O judeu não vivia em comunhão com essas pessoas, rejeitaram a mensagem. Fora agora, vocês que se lasquem diante de Deus. É isso que significa. O texto paralelo lá de Mateus 10 mostra que, no final, Jesus até acrescenta, fala assim, ó, vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra. Como é que essas cidades terminaram? Pense, não tem nem no mapa mais. Vai ter menor rigor para essas cidades do que para estas que rejeitaram a mensagem de vocês. Vai ter sido melhor na eternidade, no juízo, ser um cidadão de Sodoma e Gomorra que foram completamente arruinados, destruídos, não sobrou nem o pó, do que para estas pessoas que, tendo visto o que eu estou fazendo e ouvindo a minha mensagem, agora por meio dos apóstolos, dos 12, e rejeitado, lá em Mateus 10 vai falar que melhor vai ser para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades aqui. Jesus não está brincando. Importante é que mesmo nessas condições de advertência, os discípulos saíram, versículo 6, né? Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, efetuando curas por toda parte. Saíram, obedeceram, percorrendo todas as aldeias, anunciando o evangelho e curando as pessoas. Assim como foi no ministério de Jesus e dos apóstolos, enquanto Jesus esteve nesse mundo, as curas, milagres, demonstrações de autoridade sobre os demônios, serviam para demonstrar que as condições para a instauração do reino estavam sendo satisfeitas. E isso vai acontecer novamente quando o reino for instaurado, ou seja, as condições de uma sociedade perfeita serão experimentadas pelas pessoas daquela época. A Bíblia é coerente. No Antigo Testamento, nessa época de Jesus e no final dos tempos. É a mesma mensagem, é por isso que as mesmas coisas vão ser feitas. Na agenda de Deus, a gente está na época da igreja. E, portanto, Israel não está no centro do plano de Deus nesse momento histórico. Nesse sentido, então, o reino de Deus não está próximo. Por isso que o evangelho, você não vai encontrar nas cartas ali sendo pregado o evangelho do reino. Porque a gente está no intervalo dessas coisas. Ok? Você vai ver o último registro do evangelho no livro de Atos. Ok? Porque aí está cumprida uma etapa do plano de Deus. E agora, e pela boca do apóstolo Paulo, inclusive. E daí para frente, você vai ver o evangelho sendo anunciado, que o Messias já veio, que o servo sofredor já veio, que morreu e ressuscitou, e que a gente deve crer nele, para um dia sim, a gente participar, a nossa vida ser transformada, digna de participar naquele reino do Senhor um dia. Então, na agenda de Deus, nessa época da igreja,
É isso que a gente vai pregar. Então, o reino agora não está próximo, porque é necessário que a igreja seja arrebatada, seja tirada daqui, para que o programa referente a Israel como nação volte a ser retomado como programa principal. A igreja é justamente esse intervalo, formada de judeus e gentios que se convertem, ok? Mas, como Paulo diz lá em Romanos, Romanos 9 a 11, ainda tem um momento especial que Deus tratará com Israel. Por enquanto, Deus está causando ciúmes em Israel por meio da igreja. Para mostrar assim, você estaria em comunhão com Deus, que você achou que o gentio não fazia parte, agora o gentio faz parte sim. Você estaria numa posição agora com o seu Deus, que você conhece, recebeu a lei desse Deus, viu os milagres de Deus, e agora você tem que olhar para o povo lá que você acha que não fazia parte do plano de Deus, mas faz, né? E olhar para eles e ver que você está fora. Então, por causa dessa verdade, que agora nós estamos nesse intervalo da igreja, e que o plano de Israel ainda vai ser retomado na história, a gente sabe que as curas, milagres, demonstração de autoridade sobre os demônios, elas não estão mais acontecendo nos dias de hoje do jeito que aconteciam nos tempos de Jesus. Porque não tem nenhum propósito para acontecer mais dessa forma. Porque aquilo servia para mostrar que o rei estava pronto para entrar no reino com o seu povo. E não é isso que está acontecendo agora. Ok? A gente precisa entender isso, senão a gente não entende muito do que está na Escritura. E a gente vai... Uma coisa importante, irmãos, quando a gente está estudando a palavra de Deus, ou você começa a ouvir certas coisas que são meio esquisitas até, fora da palavra de Deus, faz uma pergunta para você mesmo. Você escuta alguma coisa, nossa, parece verdade para mim, porque eu ouvi de fulano, de ciclano, não interessa. Faz uma pergunta para você assim, qual é o desdobramento dessa teologia, se for o que eu estou pensando mesmo? Então assim, se isso for verdade, o que significa que teologicamente então vai acontecer o dia que está acontecendo? Faz essa pergunta, uma pergunta para você perguntar para o próprio texto, para a própria Bíblia, e falar assim, então, se isso é assim mesmo, então, devia então estar acontecendo isso aqui, mas por que não está? Porque a verdade que você está acreditando é mentira, não é verdade. Então, é importante perguntar isso, porque é uma maneira, Deus deu raciocínio para a gente usar, né? Não é por meio dele que a gente vai entender a Escritura, mas a gente precisa fazer perguntas para a própria Escritura, para a própria Bíblia, para entender assim, a teologia toda ela tem que fechar a conta. Não importa eu pegar um ponto e ficar defendendo aquilo e achar que não eu me apego àquilo. Se não fecha a teologia está errada, desculpa, mas ela está. Ela tem que responder ao plano total de Deus. E ninguém precisa ficar ofendido com isso, inclusive. A não ser que sua teologia seja pessoal. Uma vez o Dr. John MacArthur estava na conferência Fiel, a única que eu fui na minha vida, lá em 95. Era o John MacArthur que estava pregando. Ele estava contando uma história ali, de como era difícil, naquela época, 95, como alguns colegas dele de ministério o abandonaram, porque ele ensinava exatamente coisas parecidas como essa aqui, e as pessoas ficavam ofendidas. Mas você não acredita que... Não, sua teologia, ele falava, sua teologia é pessoal, é sua essa teologia, não é da Bíblia. Por isso que eu não acredito. Então as pessoas deixavam ele andar com ele, e começavam a meter o pau lá na imprensa. Porque ele percebia, a pessoa ficava tão assim, nossa, mexeu com algo que ela acredita tão fortemente,
Ué, se está na Bíblia, não é problema seu, não precisa ficar chateado, nada disso. Só vamos mostrar na Bíblia o que Deus está ensinando ali. A teologia não é minha, certo? Ela é a palavra de Deus, não é de ninguém, não é de pastor, não é de fulano nenhum. Então a gente tem que curvar, submeter o que a Bíblia diz. E aquilo que eu tiver enganado, eu mudo. Ou a verdade de Deus vai mudar só porque eu quero? Não vai acontecer isso. Né? Isso não vai acontecer. Não é a mensagem de hoje, mas é interessante que, lembrei de outra coisa. Fermento dos fariseus, na Bíblia, nos evangelhos, Jesus fala que é duas coisas. A hipocrisia e a doutrina dos fariseus. Falou, esse é o fermento desse pessoal aí. A hipocrisia te ajudou bastante, né? Uma série sobre isso, tudo. Mas a doutrina dos fariseus era essa aqui. Rejeita por causa dos seus pensamentos a pessoa e a mensagem do Senhor. Se o Senhor não se encaixa no que eles querem, se o Senhor não vai lá aprender com eles, se o Senhor não vai beijar a mãozinha deles, aí eles matam o Senhor. Essa é a doutrina desse pessoal. Se não é como a gente quer, porque a Jesus mostra na parte da hipocrisia, mostra que eles têm um monte de interesses por trás, de arrebanhar discípulos atrás deles, de um monte de bobagem, e é o que acontece muito hoje em relação a esse pessoal que fala que está curando que nem Jesus curava, que está fazendo um monte de milagre, está expulsando um monte de demônio. Pessoal, gostaria que fosse assim também. Se estivesse na beirada do reino ali, poxa, pensa que maravilha. Perguntar para quem trabalha na área de saúde aqui, né? Vocês não gostariam de ter um alívio, pessoal? Chegar lá, né? Você fala assim, poxa, que beleza, né? Manda essa turma para o hospital, né? Manda lá para resolver os problemas, pô. Por que não vai para lá? Porque é mentira, vai passar vergonha na frente de todo mundo, não é verdade? Não vai acontecer nada do que eles estão falando. Seria bom não viver sob opressão demoníaca. Você acredita realmente que se estivesse reinando aqui com Jesus, o rei permitiria, entra no site Portas Abertas, permitiria que os seus filhos fossem tratados como eles são tratados ao redor do mundo inteiro, pessoal? Na mão dos ímpios, você acha que o rei vai permitir uma coisa dessa? Que rei que é esse? Que reino de sacerdotes é esse? De nação santa? Que o rei vai virar as costas para os seus súditos? E permitir que, no momento que a gente está aqui agora, pessoal, irmãos e irmãs, nós estamos sendo massacrados por sua fé. Você acha que o reino de Deus vai acontecer isso, pessoal? Isso é um absurdo. Sabe assim, ó, desdobra a teologia. Senão a gente fica acreditando num ponto e não vê o que acontece na realidade. Você não consegue explicar a realidade. Entende? Não é para agora isso. Filhos e filhas de Deus estão sofrendo nesse mundo, sim, e muito, só por serem filhos de Deus. Cristãos estão morrendo nos hospitais, descrentes e crentes estão morrendo nos hospitais. Demônios estão oprimindo pessoas. Essa é a realidade. Não estamos vivendo no ambiente do reino do Senhor Jesus nesse mundo. Nós estamos sendo preparados para um dia nos tornarmos adequados pela santidade e vivermos ali. Mas não é hoje. É a realidade que a gente vive. Desdobra a teologia, pensa assim, ó, isso aqui não faz sentido,
baseado nisso que eu estou acreditando. Não encaixa, não fecha a conta. Então esses milagres, essas curas, essas coisas não estão acontecendo como parece acontecer aí fora. Não estou nem falando que as pessoas não saem recebendo alguma coisa. Fazia parte dos 12 ali pregar o evangelho e realizar curas, quem que estava no meio ali, pessoal? Judas. Talvez ele tenha feito algumas coisas dessas também. Não era o poder dele, pessoal, a autoridade do Senhor Jesus ali. Não tinha nem a ver com o caráter das pessoas. Quando você estuda sobre os falsos mestres, lá na segunda carta de Pedro e na carta de Judas, você vê que Deus não fala que essas pessoas não fazem as coisas. Fala que o caráter delas é imprestável, elas inventam uma teologia maluca lá para viver e arrebanham um monte de gente que não estuda a Bíblia, e estão buscando a mesma coisa, estão buscando ser curada, não ter problema nesse mundo aqui, do jeito que o mundo é agora, né? E Mateus 7, Jesus falou, nem questionou se as pessoas expulsavam demônios, se curavam, se faziam isso, aquilo no seu nome, ele não tem questionou, ele falou assim, ó, o que importa é que eu nem conheço vocês, vocês são tudo doido, vocês não fazem parte do povo que eu conheço, e nem falou que não fazia um monte de coisa, diabo também faz as coisas, pessoal, e pode até fazer coisas que eles quiserem, não importa, isso não tem importância nesse momento da igreja, como o pessoal quer falar que tem. Agora, que bom, se Deus nos curar, se a gente experimentar algum milagre, que Deus achar importante para a nossa vida, se Ele nos livrar de uma opressão demoníaca, que bênção, amém, ótimo. Mas não acredita nessa bobagem de ir atrás desses pseudo-cristãos, essas pessoas que estão querendo inventar uma teologia, não estudam a Escritura, para o que a Bíblia diz, iludir, mercadejar as pessoas. As pessoas são comércio para eles, são objeto de troca, de comer, de ganhar dinheiro, a Bíblia diz assim, de encher o bolso, eles são avarentos, eles são adúlteros. Esses são os adjetivos que Deus coloca nessas pessoas. Está lá em 2 Pedro, está lá em Judas. Não Iscariotes, né? O outro. Então, é disso que se trata. E para nós, igreja, que pela graça de Deus, e é pura graça de Deus, temos acesso, Deus nos faz estudar a sua palavra, tem uma cabeça que pode ser, né, transformada pela Bíblia. Tem que tomar cuidado também, de querer achar que a gente nesse mundo aqui vai viver diferente do que os cristãos viveram na época da igreja, do começo até o fim vai ser assim. Então é por isso que no Novo Testamento, à medida que a igreja vai avançando e sendo estabelecida no mundo, né, naquela sequência, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, à medida que a igreja vai avançando e sendo estabelecida nesse plano de Deus, curas, milagres, demonstração de autoridade sobre os demônios, vai sendo gradativamente substituído pelos aspectos centrais da santificação, ou seja, o trabalho principal de uma igreja estabelecida é a transformação de caráter dos seus membros. Esse é o testemunho principal à sociedade em que a igreja se encontra. É por isso que as cartas do Novo Testamento, qual é o incentivo nas cartas então, de ter curso de cura, de expulsar demônio? Não tem nada disso, pessoal. Não existe isso aí. Porque foi gradativamente mudando, a igreja foi sendo estabelecida. Tem que ler a Bíblia conforme o plano de Deus. Está lá o plano de Deus na palavra dele. O mesmo apóstolo Pedro, que realizou curas, ele estava nessa equipe, não estava lá de Jesus? Começou lá curando, anunciando o evangelho do reino.
O mesmo apóstolo Pedro que realizou essas curas, quando foi enviado por Jesus, e quando ele também pregou o seu famoso sermão de Atos 2, ele teve o início oficial da igreja. Em seguida, o que Deus fez por meio de Pedro? Curou o aleijado. Aí ele e João foram no templo orar, curou o aleijado, mesma coisa, autenticar o que estava acontecendo. O mesmo apóstolo Pedro, que fez tudo isso, nas suas cartas, pensaram, a igreja estava lá, pessoal, instruiu a igreja perseguida a fazer o quê? Suportar perseguição, que incluía maus tratos físicos, inclusive. Eu não coloquei na mensagem de hoje, tentar na mensagem semana que vem, mas as palavras para cura, em Lucas 9, que a gente está vendo, tem duas palavras usadas para cura ali. A palavra terapeu e a palavra iaomai. Elas são intercambiáveis ali no Novo Testamento, mas elas abarcam desde uma cura instantânea física, quanto um tratamento, por meio da palavra de Deus, que tem a ver com ensinar a pessoa a viver biblicamente. Essas palavras são usadas desde uma coisa meramente orgânica até uma coisa totalmente espiritual. Então esse Pedro que realizou essas curas, esses tratamentos, seja orgânico ou inorgânico, na vida das pessoas que Jesus enviou esses apóstolos a irem, ele depois instruiu a igreja a fazer o quê? Porque que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso. Uma das palavras que tem a ver com cura é quando a pessoa é esbofeteada, ela é oprimida, ela é pisada mesmo, chicoteada, e foi usada a palavra cura no Novo Testamento para isso. Okay? Mas aqui Pedro não está usando. Seres esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fosse chamados. Ah, mas Pedro, você não tem fé, você não está curando as pessoas, você não está expulsando os demônios. Perdeu o poder, Pedrão? Não. É que é um propósito, uma época diferente, a igreja está estabelecida. Ensinar os cristãos a viverem agora na sociedade dessa forma. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pedro também, ao invés de expulsar demônios, ensinar os cristãos, pessoal, o demônio veio, expulsa, resolve isso logo. O que ele fala aqui? Resista ao diabo pela confiança em Deus e obediência à sua palavra, para ser transformado. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sofrimentos infligidos pelo próprio Satanás, entende? Não é? E não falou para expulsar nada disso, pessoal. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu gostaria que tivesse a palavra livrar de tudo isso aqui, mas não está no texto. Porque o propósito agora é este. Para as pessoas que Deus ama, que Ele morreu por elas. O próprio Pedro também, continuou falando para anunciar o evangelho de maneira verbal e autenticando nossa mensagem por meio de mantermos um testemunho visível e inconfundível de que somos cristãos, até mesmo na forma como lidamos com a injustiça e o sofrimento. Ora, quem é
que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Quem que vai fazer isso? Mas fizeram com Jesus, não fizeram? Mas ainda que venhais a sofrer por causa de justiça, como Jesus também sofreu, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. E finalmente, o mesmo Pedro, que expulsou demônios, na sua segunda carta, mostra que agora, cristãos precisam aprender a identificar e rejeitar os falsos mestres e suas heresias, cujo caráter e práticas evidenciam ignorância bíblica, inclusive no envolvimento com as forças espirituais. Esse é todo o contexto que está essa passagem aqui. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Ele está falando de autoridades superiores, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, é disso que ele está falando, e Judas confirma isso também. Anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra ela juízo infamante na presença do Senhor. Não fica falando para Satanás, vai embora, eu vou chuto você, eu amarro você. Não está disso não, pessoal. Está falando aqui, ó, não deve ficar fazendo isso não. Entrega para Deus. Deus, se o Senhor quiser expulsar, se o Senhor quiser, é com o Senhor isso aqui. Eu não sou apóstolo. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra ela juízo infamante na presença do Senhor. Esses, os falsos mestres, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Fala esse texto num culto dessa igreja maluca, você vê o que acontece. Vou pensar que você que está endemoniado. Como falam para Jesus, né? Está fazendo a coisa, deve ser Belzebu. Aí inverte. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Tá bom? Já avancei no tempo. A gente conversou ontem na liderança para não fazer isso. E pequei hoje. A gente não quer fazer isso porque temos atrapalhado o período de EBD. E o principal responsável é aquele que vos fala. Que eu fico avançando no tempo, né? A gente tem uma solução que a gente vai propor, vai colocar para a igreja, tá bom? É um culto de 10 horas, brincadeira, mas a gente vai ter uma solução boa para a gente equilibrar isso. Agradeço a paciência e o perdão de vocês, irmãos. Vamos para o nosso intervalo.